Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Lord Marksman de Vanadis, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Luau. Links na descrição do vídeo. Cavaleiro Ninja. Capítulo 4. Guinevere adorava passear, a verdade era outra. Ela havia dito que era porque ansiava pelas lendas do ancestral Artorius que ela vagou por Asvar em busca das lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda, e que ela soube da existência dos artefatos no processo. Você pode rir de mim o quanto quiser, por ser uma mulher estúpida. Na verdade, sou apenas uma princesa vazia, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar o dia em que eu me case com um lorde. Começou Guinevere. A princesa continuou no fato de que ela estava fazendo isso porque precisava de um futuro assim, então ela estava tentando escapar da realidade. Embora o resultado de suas viagens a ajudasse a salvar pessoas, como a aldeia, ela não tinha nenhuma ambição particular, Guinevere disse ironicamente. Eu não sei muito sobre os artefatos. Eu sei que alguns dos 12 cavaleiros que seguiram o ancestral Artorius tinham ferramentas especiais. De acordo com a literatura, elas eram as mesmas armas de dragão nas lendas fundadoras de Zekted, continuou Guinevere. E isso era tudo que a princesa sabia. Ela continuou dizendo que uma lenda menciona que as ferramentas foram dadas pelos deuses, ou seu mensageiro, os espíritos, então também eram chamadas de ferramentas divinas. Ela tinha visto e ouvido esse nome, também em certos textos e tradições orais. Eles são todos chamados de artefatos? Naruto perguntou. Não. Algumas lendas chamam de arma dos espíritos, outras a arma do dragão quebrado. Guinevere respondeu. Espíritos e dragão quebrado. Limalicha perguntou pensativa. Como ajudante de Eleonora, que tipo de existência as ferramentas do dragão realmente se assemelhavam a ela? Naruto não estava pendurado no poder, entendendo completamente suas dúvidas. Da mesma forma, Limalicha não deveria ser capaz de entender os sentimentos complicados dos ninjas em relação ao ninjutsu assim. Mas, isso é tudo que eu sei. Me desculpe, mas eu também não sei que havia pessoas como o Lord Naruto. Guinevere se desculpou. Lin. Como ela usou o poder de Arifar? Naruto perguntou. Eu a ouvi dizer que ela pode usar seu poder naturalmente, quando ela dá a ordem. Eu estava lá quando ela convocou o poder do Viral pela primeira vez e não a vi fazer nada. Algo especial. Informou Limalicha. Ambos Eleonora e Limalicha foram declarados mercenários, que viajavam de país em país juntos. Um dia, Arifar apareceu de repente diante dos olhos dos Vanadis. Ela sabia que havia se tornado uma princesa de guerra. Embora houvesse muitos conflitos depois. Eleonora havia governado o ducado sob a orientação da ferramenta dragão, e Limalicha se tornou sua confidente mais confiável. Naruto sabia o quão forte era a amizade deles. Resumindo, tudo o que o ninja entendeu foi que ainda não sabia como usar o poder de um artefato. Lord Naruto. Você disse que herdou seus poderes de seus pais, e assim por diante, perguntou Guinevere. Isso mesmo. O chakra é a essência essencial para a realização de qualquer técnica que eu uso. Ele é obtido pela mistura de duas energias opostas, produzidas pelo corpo e pelo espírito. De onde eu venho, muita gente o tem, mas você tem que aprender a dominá-lo. Naruto respondeu. Entendo. Existem rumores de onde você vem de que chakra pode prejudicar dragões? Não que eu saiba, mas através de vários processos, sendo o mais comum a composição de selos, o chakra pode ser manipulado e transformado de forma a obter efeitos sobrenaturais, como andar sobre a água, cuspir fogo ou criar ilusões. Eu entendo. Neste caso, pode haver uma condição que deve ser cumprida antes que o poder do dragão possa ser usado para ferir o dragão. Afinal, havia tantas evidências diante dele que era difícil para Naruto negar a possibilidade de que o ninjutsu pudesse passar pelas escamas do dragão. Nesse caso, a única coisa importante era que agora o loiro sabia que podia lidar com as criaturas voadoras também. O povo de Leitmeritz, incluindo, claro, Limalicha, todos elogiaram os talentos de Naruto. Mas o elogio do amigo foi um pouco diferente, dizendo que seu talento e esforço não foram reprimidos, graças à sua experiência, mas era melhor se ele fosse mais rigoroso na leitura. Assim como sua escrita e seu cálculo. Como o desempenho acadêmico de Naruto era terrível, Limalicha o encarou sarcasticamente em um elogio como este. No entanto,
O loiro prestou atenção nos sermões que seu amigo lhe dera durante seu tempo. Diga. Sua Alteza, suas visitas anteriores foram todas baseadas nas lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então sua visita a esta vila significa que também tem algo a ver com os Cavaleiros da Távola Redonda? Lima Lixa perguntou. Embora sejam terras ligadas a lendas, para ser honesto, há lendas espalhadas por toda a ilha de Asvarre. Algumas delas são fabricações, deturpações ou deturpações de lendas semelhantes. Guinevere indicou. Depois, ela explicou que quanto à área atual, dizia-se que havia um lago aqui, onde residia o espírito que havia dado a espada ao cavaleiro Lancelot, mas infelizmente a jovem não encontrou nenhum lugar semelhante. A última vez que ela explorou a área dessa maneira. Faz sentido formar uma vila, ou duas perto de um lago. Mas agora não há vestígios disso. Poderia ter secado? Perguntou-lhe Malixa. Mesmo que o lago esteja longe do assentamento humano, não faz sentido que ninguém saiba disso. É por isso que na última vez que explorei esta área, decidi que não tinha nada a ver com a lenda do ancestral Artorius. Guinevere respondeu. Guinevere tinha escolhido fugir para esta terra, quando a capital foi conquistada. Ele foi capaz de se comunicar com eles várias vezes e entender sua atitude amigável. Naruto ainda sentia que ela estava realmente determinada. O mesmo aconteceu com a exumação do túmulo do ancestral. Essa mulher, apesar de sua aparência calma, possuía pelo menos uma das qualidades que um líder precisava: determinação. Ela não teve a chance de usá-lo. Se nada mais, ela um dia se casaria com um lorde e morreria como um elemento que fortaleceria o poder do Estado. Agora que sua família foi massacrada, ela era a única sobrevivente da família real. Tinha que ser mais do que ela poderia ter sonhado. Mesmo sob tais circunstâncias, ela escolheu sobreviver. Ela teve que fugir, onde conheceu a dupla que sobreviveu matando um dragão. Mesmo que a lenda desta terra seja falsa, eu consegui evitar que a aldeia fosse invadida por bandidos. Por isso, eu te conheço agora, indicou Guinevere. Isso mesmo. É difícil prever o que vai acontecer, Naruto confirmou. Nós vamos ao que interessa. A razão pela qual eu pedi a vocês dois para me deixar ir com vocês hoje foi para tentar alguma coisa. Entendo. Eu entendo. Foi-me dado pelo atendente de Sua Majestade, que havia escapado da capital. Ele disse que era um tesouro passado de geração em geração e deveria ser confiado a alguém de sangue real. Onde está este homem agora? Então ela orou pelos mortos com a oração de Asvarre. Ele foi mortalmente ferido quando me encontrou. Quando ele cumpriu sua lealdade e cumpriu sua missão, ele se foi. Eu acho que deveria ser possível. Eu consegui fazer um buraco na armadura de aço em minhas tentativas anteriores. O que ela vai fazer? Naruto se perguntou. Guinevere havia puxado um pequeno cajado sem adornos, um cajado cerimonial que não parecia apropriado para uma princesa. Naruto e Lima Lixa olharam para a jovem com certa perplexidade. Enquanto eles observavam, ela gentilmente pressionou o pequeno cajado contra as escamas do dragão morto. A ponta do cajado começou a brilhar com uma fraca luz vermelha. Então a parte da escama que era mais dura que o ferro contra o cajado derreteu lentamente. Naruto e Lima Lixa continuaram observando a situação. E Guinevere ficou tão chocada que quase deixou cair a bengala. Ela o segurou apressadamente e olhou para as escamas do dragão que continuavam a derreter. Guinevere removeu o cajado das escamas do dragão. Quando a luz da ponta do cajado desapareceu, ela estendeu a mão, parecendo querer tocar a parte que estava emitindo luz vermelha agora. Guinevere, espere. Por favor, deixe-me fazer isso, Naruto disse. Claro, ele não podia deixar a princesa fazer algo tão perigoso. Naruto correu para frente, mas Guinevere rapidamente balançou a cabeça de forma tranquilizadora e então tocou a frente do cajado. A jovem despreocupadamente colocou o dedo no queixo e pensou. Parece que as escamas do dragão foram derretidas em alta temperatura, mas não está nem um pouco quente. Talvez esse cajado curto tenha a mesma origem que seus poderes, Guinevere ofereceu. Talvez, me desculpe, eu não posso ajudar mais, Naruto se desculpou. Não importa. Mas eu não me lembro de tal item, sendo mencionado na lenda do patriarca Artorius e os Cavaleiros da Távola Redonda. Então deve ter sido deliberadamente escondido pela família real, é tão mais natural pensar assim. No entanto, mesmo que ele possa lentamente derreter escamas de dragão assim, não parece ser útil em combate real. Pode haver outras maneiras de usá-lo. Mas eu não sei nada em combate, então não pense em nenhuma outra maneira de usá-lo.
Vossa Alteza, você disse que já tentou, não foi? Limalixa perguntou. Sim, respondeu Guinevere, acenando afirmativamente. Por que Vossa Alteza tentou então? Quando eu segurava o bastão na minha mão, eu sabia como usá-lo sem motivo. Era como se o próprio pessoal estivesse me dizendo para usá-lo dessa maneira. Eu disse que era uma voz, mas não era tão claro. Naruto pensou consigo mesmo, essa parte era diferente em comparação com aqueles poderes e o arifar de Eleonora que Limalixa disse. O que exatamente essa diferença significava, entre todos esses elementos? Então, a loira pegou emprestado o bastão de Guinevere com a mentalidade de um cavalo morto. Embora possa ser inútil pensar em tais coisas, neste momento eu gostaria de reunir o maior número possível de pistas para que eu possa lançar alguma luz sobre esse mistério. Naruto disse para si mesmo. E como Guinevere tinha feito antes, Naruto pressionou a ponta do cajado contra as escamas do dragão. Nada havia acontecido. Com a permissão da princesa, ele deu o cajado para Limalixa. Nada havia acontecido ainda. A jovem observara o processo com real interesse. Guinevere, sinto muito, mas não funcionou. Naruto afirmou. Não diga isso. É um resultado muito significativo. É quase certo que sou o único que pode usar este cajado, depois de todas as tentativas, indicou Guinevere. Será que apenas um número limitado de pessoas pode usar esse artefato? Limalixa perguntou. Guinevere pegou o cajado da garota loira e mostrou a ambos como derreter escamas de dragão novamente. O cajado só funcionaria nas mãos da princesa. Limalixa colocou a mão na boca e sussurrava essa pergunta para si mesma. Sabemos que as armas de dragão de Zekted escolhem seu usuário como bem entender. Se as armas de dragão são um tipo de artefato, não é de surpreender que outros artefatos tenham as mesmas características. Somente aqueles que são aprovados pelo artefato podem usá-lo, Naruto disse. Dada a oportunidade, o trio decidiu descer primeiro da carcaça do dragão, depois deixar que o cavaleiro e os caçadores que esperavam embaixo tentassem o cajado de Guinevere. Como esperado, nenhum deles conseguiu derreter as escamas do dragão com o cajado. Todas essas tentativas foram iniciadas e ativamente perseguidas por Guinevere. Afinal, era a ordem da princesa e ninguém ousara resistir. Ela tinha um grande sorriso. Sua expressão parecia transbordar de felicidade genuína, tanto que ela esqueceu sua situação atual. Esses experimentos são significativos. Ok, vamos remover algumas escamas de dragão e levá-las para casa. Normalmente, é impossível processar escamas de dragão, mas agora que temos este pequeno bastão, será de grande ajuda. Guinevere continuou. Sob a orientação de Guinevere, Naruto receberia um pedaço de escamas de dragão do tamanho de um escudo menor. Ele pegou com uma mão e achou muito leve. O jovem achou que seria uma ótima defesa, como uma boa kunai. Seria muito útil para a caça. No entanto, como Naruto era um ninja, ele preferia um estilo de luta que lhe permitisse mover seu corpo com destreza. Seria mais adequado para um estilo de luta como o de Limalixa, e ela se sentiria muito mais confortável com esse tipo de equipamento. Como ela era uma boa espadachim. Escamas de dragão também podem ser usadas como armas se forjadas corretamente. Além disso, se você afiar bem as escamas e afiar como uma espada curta, pode estar afiando perfurando as escamas do dragão. Então foi algo muito valioso. Para ser honesto, eu estava pensando em trazer de volta mais escamas de dragão, mas temo que não seja fácil. O problema é que não temos tempo suficiente, comentou Guinevere. Sim, o problema é que não temos tempo suficiente. Limalixa confirmou. Tudo depende de quantas armas podemos ter antes que o inimigo envie suas próximas tropas. Sua Alteza disse que você levou um mês para chegar a esta vila. Quanto tempo levaria um exército de tamanho médio para ir da capital real, Colchester, para esta aldeia? Levamos cerca de 20 dias para chegar aqui, mas levaria meio mês só para chegar à entrada da serra e, uma vez dentro da serra, tínhamos que atravessar estradas estreitas e às vezes formar uma única coluna para avançar. Entendo. Então leva esse tempo. Limalixa concordou. Quanto maior o exército, mais lento deve ser. Guinevere informou. Foi por isso que Guinevere escolheu esta aldeia como refúgio. A princesa era a única herdeira direta do falecido rei. Normalmente o usurpador não a soltava e enviava um exército de milhares para matá-la imediatamente. Não foi difícil prever isso. O problema era que o exército de Artorius não estava agindo de acordo com a teoria das operações militares.
O mais irracional teria sido invadir Zekted antes de resolver a situação aqui. Isso levou à resistência de Leitmeritz e à chegada de Naruto e Rimalisha na ilha. Talvez seja importante entender as motivações do inimigo para suas ações. Naruto continuou. A mente de Naruto estava cheia com o pensamento de que era importante entender os motivos do inimigo. As ações do impostor Artorius pareciam absurdas, como se fossem descartadas. Eles devem ter tido um bom motivo. Talvez esse motivo tenha sido a chave para a vitória. Foi a intuição de um ninja. Era importante ler os movimentos de seu oponente durante uma luta. A força física do oponente era maior que a de um homem, mesmo que um homem pudesse usar ferramentas, então lutar contra um inimigo com poder não era uma tarefa fácil. De qualquer forma, ainda não há informações suficientes. Talvez estejamos exagerando e o importador Artorius esteja simplesmente agindo por capricho. Se for esse o caso, podemos fazer muito, disse Naruto. É mesmo assim? Acho que não há nada a ganhar zombando do inimigo, comentou Rimalisha. É por isso que é importante saber quem você é e o que você está enfrentando. Então, o que está acontecendo? Acho que algum estrategista disse algo assim. Naruto confirmou concordando. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você nunca estará em perigo. Isso é o que um estrategista oriental disse centenas de anos atrás. Rimalisha continuou com um olhar severo. Então, vamos voltar para a aldeia primeiro. Guinevere indicou virando as costas para os restos do dragão. De repente, um vento forte soprou. Em um momento de desespero, Naruto se inclinou para proteger Guinevere, empurrando seu corpo em direção às árvores. Um grito foi ouvido por trás. O loiro viu o corpo de Rimalisha, sendo arremessado e desaparecendo do outro lado da árvore. O caçador soltou um grito abafado e se escondeu atrás de uma árvore. Então ele reprimiu um grito e se escondeu atrás das outras árvores. Nesse momento veio o grito da comitiva de Guinevere. Naruto se virou e viu que o homem estava coberto de lacerações, sangue jorrando daquelas rachaduras. As últimas palavras do homem foram Vossa Alteza Guinevere, ele permaneceu um leal cavaleiro da monarquia até o fim. Antes que Naruto tivesse a chance de aprender seu nome, o ajudante de Guinevere havia morrido. Ele continuou a proteger a princesa, olhando ao redor. O sol estava se pondo sobre os restos do dragão. A luz começou a entrar onde antes era escuro e cercado por árvores altas. Todas as árvores do lado oeste foram cortadas. A causa desse vento forte foi bloqueada pelo pôr do sol escaldante e flutuou no céu ocidental. Um dragão negro bateu as asas a uma altitude de 20 alcin, cerca de 20 metros. Uma figura humana montada nas costas do dragão. Devido à luz de fundo, era impossível para Naruto ver o rosto do homem. Assim, a figura era esbelta e usava armadura de couro. Portanto, era difícil dizer se era um homem ou uma mulher. A figura montada nas costas do dragão segurava um arco na mão. Naruto tirou uma kunai do bolso de trás, concentrando-se em atirar em seu oponente. Posteriormente, os dois lançaram suas ferramentas ao mesmo tempo. As duas armas se chocaram no centro e depois se repeliram ao mesmo tempo. Fragmentos de armas estavam caindo na frente de Naruto. Ele percebeu que o homem tinha acabado de ver a trajetória da kunai da loira e a atingiu com precisão. O oponente rapidamente recarregou seu arco novamente. Ok, eu vou te mostrar. Naruto afirmou. Pela atmosfera, parecia que ele estava procurando uma risada. Ele parecia dizer, você é o próximo. Naruto também puxou sua segunda kunai e mirou mais uma vez em seu oponente. Ambos estavam atirando ao mesmo tempo. A arma do loiro atingiu a flecha de Dragon Rider com precisão. Incrível, que movimento habilidoso! Existem dois homens com habilidades tão grandes, inalou Guinevere. Depois disso, as duas armas colidiram novamente rapidamente, apenas para se repelirem mais uma vez. Naruto também ficou surpreso, era a primeira vez que ele encontrava um oponente cujo arco e flecha era páreo para ele. Parecia que seu oponente também pensava o mesmo. Embora ele não pudesse ver seu rosto, Naruto podia sentir, ele estava muito feliz. Quase ao mesmo tempo, o loiro puxou outra kunai, enquanto seu oponente também carregava uma flecha em seu arco. Simultaneamente, as duas pontas de flecha se partiram novamente e foram repelidas. Fragmentos de armas voaram de suas cabeças, e Naruto encarou a figura do dragão com uma expressão ameaçadora. Ele sentiu vontade de rir. Vendo que seu oponente não poderia ser derrotado com armas ninja, o jovem sabia que tinha que usar ninjutsu para derrotar. Eu não tenho uma escolha.
Naruto disse para si mesmo. Isso era tudo que Naruto sabia. Ele sabia que a única coisa que podia fazer agora era usar ninjutsu, caso contrário não poderia vencer. Não havia como escapar. Se eles pudessem persegui-lo no ar, ele se tornaria um alvo ou seria comido vivo pelo dragão. Naruto criou um Rasengan em sua mão. Então, a técnica começou a brilhar em vermelho. O loiro sentiu um grande poder se acumulando ao seu redor. Foi muito surpreendente para ele, era o mesmo tipo de coisa que ferramentas de dragão, até mesmo o cajado curto de Guinevere. A figura nas costas do dragão voador atirou uma flecha em Naruto. Quase ao mesmo tempo, o loiro também jogou o Rasengan. Normalmente, o jovem não poderia lançar esta técnica. Lima Lixo aconselhou a praticar para melhor uso. O Rasengan e a flecha decolaram com um brilho deslumbrante e colidiram com um rugido pelo ar. O impacto causou uma explosão, seguida de um estrondo ensurdecedor. O corpo de Naruto foi explodido, alguém o agarrou pelo ombro. Era Guinevere. A mulher que havia se escondido atrás de Naruto estava levantando seu pequeno bastão como se quisesse protegê-lo. Sem perceber, a ponta do cajado brilhou com uma luz azul esbranquiçada. O brilho azul-branco se espalhou, espalhando-se como um guarda-chuva na frente da princesa e do jovem. Assim que a luz semelhante a um guarda-chuva atingiu, folhas e sujeira foram sopradas e caíram no chão. O palco estava empoeirado, nada para ver. O dragão e o homem também não foram encontrados e eles também não sabiam onde Lima Lixa e o caçador estavam. Senhor Naruto. Aquele pequeno cajado de repente brilhou, como se ecoasse sua técnica. Vamos sair daqui enquanto ainda podemos, Guinevere murmurou. Naruto assentiu, então pegou a mão dela e saiu correndo. De sua parte, Lima Lixa foi levada pelo vento, suas costas batendo com força no tronco de uma árvore. Ela não pôde deixar de soltar um gemido baixo quando a garota tentou se levantar. A dor nas costas era bastante intensa. Segurando a mão nas costas, ela rapidamente descobriu que a armadura de couro estava úmida ao toque. Um mau pressentimento tomou conta dela e ela trouxe a palma da mão de volta aos olhos. A palma que havia tocado suas costas estava manchada de sangue. Ah, isso é uma ferida mortal. Lima Lixa comentou. Vai ser um problema. Lima Lixa disse para si mesma, olhando para o céu. Estava escuro e as árvores ao redor dela eram tão altas que formavam um dossel que bloqueava o sol poente. A visão começou a embaçar. De onde Lima Lixa estava anteriormente, houve explosões à distância. Tinha que ser Naruto e os outros lutando. Este é um inimigo que pode manipular dragões negros? Eu tenho que ir. Naruto deve ser protegido, Lima Lixa afirmou, levantando-se tremendo. O adversário foi o inimigo que causou a explosão que a levou embora. Com o canto do olho, ela viu uma sombra voando acima que parecia um dragão voador preto, Vifal. A crista de Zekted também tinha um dragão negro pintado. Era uma lenda que todo Zektedian conhecia. Em sua crescente neblina de consciência, Lima Lixa continuou repetindo a frase. Quando ela o conheceu pela primeira vez, Naruto era alguém simples e muito direto, como um irmão para ela. Por ordem secreta de Eleonora, a jovem teve que ir para a Alsácia. Na época, ela havia se disfarçado de viajante comum. Sua principal tarefa era a investigação. Depois que Eleonora se tornou uma Vanadis e dominou toda a terra de Leitmeritz até certo ponto muito rapidamente, ela decidiu confirmar as situações ao redor com seus próprios olhos. Como Vanadis, ela mesma não podia viajar para o país vizinho, então decidiu enviar Lima Lixa, conhecido como seu braço direito. Durante sua jornada para a Alsácia, ela encontrou Naruto que estava ferido. Então ela decidiu levá-lo de volta para Leitmeritz. Conhecendo o loiro, Naruto era um jovem alegre e modesto. Ele era muito bom em artes marciais e tinha poderes sobrenaturais. Então, ele explicou seu passado assim, mesmo que ele tivesse uma personalidade generosa, derramou seu coração para um estranho. Foi apenas um capricho que sugeriu que ele fosse para Leitmeritz. Ela pensou que seria interessante se ele realmente viesse se alistar no exército depois, mas ela não pensou sobre isso e se ele o fez. Lima Lixa tinha viajado muito e já era fluente e confortável com idiomas. Ela falou não apenas Zekted e Brune, mas também Sachin e Asvari. Ela havia dito a Naruto que para um indivíduo, a comunicação era uma questão importante. Em ambientes diplomáticos, aprender mais idiomas seria vantajoso do que outros para coletar informações. De qualquer forma, não havia desvantagem em aprender idiomas. Essas foram todas as coisas que Lima Lixa experimentou em primeira mão.
Naruto tinha concordado com a sugestão dela, uma vez que ele ouviu isso, embora ele parecesse ter um rosto difícil. Quando ele falou com ela simplesmente, foi um sorriso franco. Seu sorriso franco lhe causou uma boa impressão. Aquele tipo de sorriso refrescante, ela já o tinha visto muitas vezes antes. Era semelhante ao sorriso de seu mestre, Eleonora. Então ela rapidamente entendeu. Então Naruto estava desse lado também. Será que ela disse isso porque queria vê-lo crescer, ou porque tinha outros sentimentos? No presente, ela mesma não tinha certeza. Durante seu tempo em Leitmeritz, Naruto muitas vezes falava com ela na língua Zekted. Ela percebeu o quanto ele havia crescido ao longo do ano. Eleonora tinha gostado de Naruto. Os dois se deram bem. Lima Lisha o levou a negócios oficiais. Quando havia um incidente no território, eles saíam para resolver. Quando havia uma disputa com o território vizinho, ela pedia para ele acompanhá-la para ver a mediação. Ele foi convidado a dar sua opinião e até mesmo a se referir a ela. Particularmente quando se tratava de montanhas e florestas, Naruto muitas vezes era capaz de oferecer uma perspectiva que beneficiava Lima Lisha. Mais importante, ele foi capaz de ver as dificuldades das pessoas da cidade. E com uma visão tão clara quanto a de um falcão, ele foi capaz de ver através do que a multidão havia perdido. Involuntariamente, sim, apenas inconscientemente. Lima Lisha se viu confiando em sua opinião com bastante naturalidade. Ao ouvi-lo falar, ela sentiu uma estranha sensação de clareza em sua cabeça. Foi uma coisa incrível. E para Lima Lisha, havia algo nessa descoberta que a deixava feliz. E o fato de ele tê-la chamado por um apelido como Lin também a deixou feliz. Estar tão ferido não duraria muito para voltar vivo para ele. Mas, parece que acabei aqui. Lima Lisha disse. Se ela pudesse se juntar a ele, ela só se tornaria um fardo para ele. Naruto teve permissão para praticar em Leitmeritz. Todos ao seu redor sabiam o quão bom ele era com o arco. Eles sabiam que ele era um arqueiro muito experiente que poderia atirar em um alvo em 300 alcin. Ele passou por mim antes que eu percebesse. Lima Lisha continuou. No começo eu pensei que eu era seu professor. Achei que era eu quem o conduzia. Mas sem saber, era ele quem estava na minha frente. Lima Lisha disse para si mesma. Foi só depois que ele chegou a esta ilha de Asvarre que ficou claro que mesmo essa avaliação o subestimara. Ela nem achava que ele poderia derrotar um dragão. Ele foi capaz de usar suas habilidades originais ao máximo, o que deixou Lima Lisha muito feliz. Foi uma pena que eu nunca pudesse testemunhar seu crescimento novamente. Até que ponto Naruto Uzumaki realmente cresceria? Eu realmente quero saber. Eu ainda tenho que ir. Mesmo que estivesse fora do meu alcance. Lima Lisha disse para si mesmo enquanto dava um passo. Uma poça de sangue imediatamente jorrou de sua boca. Voltar para ele com um corpo como este seria apenas um fardo. No entanto, ela não conseguia parar. Ela sabia que o estado atual de seu corpo era apenas uma questão. Mesmo se ela voltasse intacta, ela ainda só puxaria a perna. Na batalha anterior com o dragão voador, ela já o havia arrastado para baixo. A julgar pelas informações que ela tinha até agora, ele deveria enfrentar esse tipo de inimigo poderoso. Então, naquela época, não haveria lugar para Lima Lisha no campo de batalha. Ellen, minha querida amiga. Fiquei muito feliz quando você se tornou uma princesa da guerra. Ao mesmo tempo, houve muito mal-estar. Lima Lisha sussurrou. Ela só podia ordenar aos outros soldados que se afastassem mais para evitar ficar em seu caminho. Mesmo depois que Eleonora conseguiu a arma do dragão, o papel de Lima Lisha mudou. Foi somente depois de falar de seu coração que seus sentimentos vieram até ele. Acontece que ela não estava satisfeita. Ficar apenas um passo atrás de Eleonora não era mais suficiente para ele. Se ela estivesse com Naruto, ela poderia ter caminhado lado a lado, perseguindo um reino superior com ele, um pensamento superficial que Lima Lisha mantinha infundado em seu coração. Então é isso que acontece quando você tem um desejo tão enganoso? Lima Lisha se perguntou. Mas, em retrospectiva, a jovem percebeu que tudo era um erro. No final, Lima Lisha era diferente de Naruto e Eleonora, ainda apenas um mortal, apenas uma pessoa comum que estava em todos os lugares. Ela era apenas uma pedra, assim destinada a admirar o brilho de uma joia. Ela ergueu a boca sarcasticamente. De um certo ponto de vista, talvez fosse bom. Não era possível para uma pessoa roubar, mesmo que você tivesse a ambição de fazê-lo. Era melhor terminar nesta fase da vida do que continuar lutando até a morte, sofrer com ambição.
Melhor? Melhor para quê? Para uma vida fácil? Limalixa se perguntou. Limalixa cerrou os punhos com força e mordeu o lábio. A busca por uma vida fácil deveria ter sido abandonada há muito tempo. Se a jovem quisesse apenas uma vida fácil, ela teria ficado nesta cidade tranquila pelo resto de sua vida como filha de um funcionário público. Ela havia deixado sua cidade natal com Eleonora, por vontade própria. Limalixa queria perseguir um reino superior, persegui-lo sem parar, mesmo que acabasse morrendo. Uma vez que a emoção se espalhou, não pôde ser interrompida e sua mente estava cheia de pensamentos de arrependimento. Foi apenas uma mentira, tudo o que eu queria, tudo o que eu tinha em mente. Limalixa disse para si mesma. É frustrante, eu não quero isso. Se eu acabasse aqui, então eu realmente não saberia por que lutei tanto até agora. Limalixa murmurou, balançando a cabeça. Cuspindo o sangue de sua boca, seu pé deu mais um passo à frente. Deu um passo à frente. Mais um passo. Limalixa vomitou sangue violentamente, então se arrastou para dar mais um passo à frente. Esforçando-se com toda a força que lhe restava, a jovem deu mais um passo à frente. Era o seu limite. Ela estava caindo da cabeça aos pés. Ela pensou que seu rosto iria bater com força no chão, mas inesperadamente, a água espirrou, seu corpo caiu na água. Ela engoliu a água e começou a lutar. Limalixa rapidamente perdeu a força para abrir os olhos. É uma fonte de água? Onde o lago? Limalixa se perguntou. Agora não era o momento para esse tipo de coisa. Cada segundo conta e o exército do rei impostor deve ser derrotado o mais rápido possível. Alguém disse. Limalixa se perguntou se Naruto ficaria mais preocupado se não conseguisse encontrar seu corpo. Espero que o loiro não tenha passado muito tempo procurando por seu corpo. Naquele momento, uma voz cantante surgiu do nada. Era uma voz clara e feminina que a garota reconheceu. É esta voz chamando da Terra dos Mortos? Que tipo de mitologia Svarri tem a esse respeito? Não. Já que sou um Zektedian, é justo que a Terra dos Mortos para onde devo ir também esteja em Zekted? Limalixa se perguntou. Depois, Limalixa ouviu alguém chamá-la, então a jovem rapidamente levantou os ouvidos e ouviu atentamente. Por alguma razão, a força foi retornando gradualmente. A outra extremidade de suas pálpebras bem fechadas se encheu de luz brilhante. Ela lentamente abriu os olhos para ver seu corpo flutuando na água. Na frente dela estava uma mulher. Ela estava nua, enquanto sua pele era brilhante e diferente de uma humana. A cor do cabelo dele era de um verde maravilhoso, então ninguém no continente tinha cabelo assim. Os olhos emitiam um brilho dourado. Nenhuma hostilidade podia ser sentida por ele. A mulher de cabelos verdes nadou lentamente em direção a Limalixa. Naquele momento, ela percebeu que a mulher estava segurando duas espadas curtas em suas mãos. Uma das espadas tinha uma lâmina azul e a outra era vermelha. A parte que a mulher estava segurando não era o punho da espada, mas sim a lâmina desembainhada. Ela veio a Limalixa e entregou as duas espadas para ele. Ela hesitou. Por que ela poderia dizer de relance que era uma arma extraordinária, algo semelhante à de Eleonora, Arifar? É para mim. Eu realmente tenho esse tipo de valor? Perguntou Limalixa. Limalixa sabia muito bem que ela era apenas mortal, não havia absolutamente nenhuma maneira de ela se tornar como Eleonora, não havia absolutamente nenhuma maneira de ela se tornar como Naruto. Poderia tal eu realmente levar essas duas espadas? Então a mulher de cabelo verde sorriu. Entendo. Limalixa entendeu. O sorriso delicado da mulher de cabelos verdes poderia derreter o coração. Era um sorriso que dizia, você pode. Com determinação e apreensão, Limalixa estendeu as mãos e agarrou o punho de uma espada em cada mão. Seu coração estava batendo rápido e sua cabeça estava aquecendo das profundezas. Uma ilusão de sangue fervendo por todo o seu corpo a invadiu, fazendo-a gritar bem alto. O som não podia sair, apenas bolhas saíam de sua boca. Fazia sentido que a falta de ar na água fosse excruciante, mas milagrosamente, ela não tinha sentido aquela dor. Punição para os mortos ressuscitados, informou a mulher de cabelo verde. Os mortos? As penalidades? Perguntou-lhe Malixa. O que isto significa? A propósito, a voz estava realmente vindo da mulher na minha frente? Limalixa se perguntou. Bolhas continuavam saindo de sua boca uma após a outra, e a sensação de queimação por todo o corpo fez Limalixa se contorcer e se debater. A voz feminina de repente foi ouvida na cabeça da garota. Pensou Limalixa com sua mente ainda não muito clara.
Ela se lembrou da situação em que a arma dragão Arifar apareceu de repente na frente de Eleonora e ela pegou. Ela disse que de alguma forma sentiu a vontade de Arifar. A vontade resultante era vaga, você não poderia chamar de palavras. Mas não fazia sentido entender o que Arifar estava pensando. Não em uma conversa. Se era assim que artefatos e pessoas conversavam entre si, então o que estava na frente dela era definitivamente diferente. Com palavras claras, assim essa voz chamou Limalicha em sua cabeça. O que você quer que eu faça? Limalicha perguntou. Ela havia perguntado à mulher na frente dela. Mesmo estando na água, incrivelmente, ela conseguiu fazer sua própria voz claramente. Mas agora ela não estava nem um pouco surpresa. Agora parecia um sonho, ela havia assimilado naturalmente o fenômeno à sua frente. Punir os mortos. Puna aqueles que distorcem o destino dos mortos. Respondeu a mulher de cabelo verde. O que exatamente significa a morte? Como é distorcer o destino? Perguntou-lhe Malicha. Portanto, eu lhe darei isso em nome dos deuses. Depois, antes que ela percebesse, a ferida nas costas rapidamente não doía mais. Talvez fosse realmente um sonho. Não, talvez a jovem não estivesse mais viva. Este objeto, disse a mulher enquanto apontava, assim as duas espadas curtas nas mãos de Limalicha. Ao notar mais de perto, as cores das espadas eram azul e vermelho, respectivamente, brilhando tão intensamente como se elas mesmas estivessem brilhando. O contato deveria ser de metal de verdade, mas não era tão pesado quanto o ferro, no máximo tinha o mesmo peso que o cabo de madeira da espada. Será que na verdade era um corpo de espada de madeira coberto com algum tipo de tinta especial? De alguma forma, era assim que ela se sentia. Seus sentidos lhe diziam fortemente que o material que o formava era uma substância completamente diferente do metal que ela costumava usar. Um tipo de som que não era uma voz. Ela tinha acabado de entender. O pensamento das espadas gêmeas automaticamente penetrou no coração de Limalicha. Aquele que não se tornou um. Mesmo que seus ouvidos não ouvissem nada, aquele som apenas permeou sua mente, então ela o entendeu naturalmente. Vocês dois são como Arifar, não são? Limalicha perguntou. A sensação que ouvira Eleonora dizer no passado, ela sentia agora. A razão pela qual disse vocês dois, foi que as duas espadas estavam fingindo separadamente ser existências diferentes. As duas espadas transmitiam pensamentos claros em voz baixa. Limalicha pôde distinguir claramente que eram duas consciências diferentes. Eles falaram com ele com intenso entusiasmo. Suas palavras não ditas estavam cheias de calor e gentilmente a beijaram. E assim, a jovem se apaixonou instantaneamente por essas espadas gêmeas. E Limalicha também podia entender através de seus sentimentos que as duas espadas também tinham afeto por ela. Mas além do carinho, as espadas gêmeas também refletiam outra emoção mais forte para a jovem. Era também um verdadeiro ódio absoluto pelos mortos. Ódio, os mortos. Limalicha murmurou para si mesma. A mulher de cabelos verdes diante dela também disse que queria punir os mortos. A jovem pensou a princípio que o morto deveria ser um termo mais abstrato, mas os sentimentos vindos das espadas gêmeas intuitivamente fizeram Limalicha perceber o que era. Ressuscitado, a coisa impura. Disse a mulher de cabelo verde. No instante em que as palavras foram ditas, uma sensação horrível de desgosto percorreu todo o corpo de Limalicha. Era a sensação que vinha das espadas. O que era aquela coisa? Apenas uma resposta me veio à mente. No início, Guinevere disse que os mortos haviam voltado à vida. Então Limalicha se lembrou do osso que a princesa lhes mostrará. Era um osso da mão. Guinevere havia dito que quando a tumba foi escavada no templo de Artorius, era tudo o que restava lá dentro. E o homem que matou seu parente de sangue também tinha apenas um braço. Era para ser assim. Mas, e se a figura que afirma ser o patriarca Artorius fosse realmente o próprio patriarca Artorius? E se o Artorius original ressurgisse da sepultura? Perguntou-lhe Malicha. Pena por mortos impuros. Repetiu a mulher de cabelo verde. Mesmo assim, não havia como ela levar a sério uma coisa como ressuscitar os mortos. A horrível sensação de tremor em todo o seu corpo transformou a dúvida no coração de Limalicha em convicção. Agora a garota podia entender muito bem o significado das palavras. Por que eu? É porque eu tenho que estar aqui, perguntou Limalicha. O que exatamente a mulher de cabelos verdes queria de Limalicha e o que era o par de espadas gêmeas em suas mãos, estava tudo claro para ela agora. Talvez fosse isso. Limalicha era mortal,
Ela sabia disso melhor do que ninguém. Ela era, portanto, diferente de Eleonora e Naruto. Nesse caso, não havia outra razão para ela ter sido escolhida além de estar lá. Mesmo que fosse, não importava. Não importava se era um poder que ela havia obtido por acaso. Essas espadas dariam a ele o poder, a força para ficar ao lado de Naruto. Você apareceu onde deveria estar quando deveria estar lá. Tudo é como uma promessa. Indicou a mulher de cabelo verde. Promete? Lima Lixa perguntou. Um pacto antigo. No entanto, a mulher de cabelo verde estava balançando a cabeça, como se ela tivesse visto através dos pensamentos de Lima Lixa. Não era assim, era isso que ela parecia querer dizer. Embora a jovem não soubesse que tipo de pacto era, ela aceitou facilmente a explicação. Ela agarrou os punhos das espadas em suas mãos. Como em resposta ao seu coração, as espadas emitiram um brilho azul e vermelho. O corpo flutuou ligeiramente para cima. O brilho suave envolveu o corpo de Lima Lixa, a silhueta da mulher flutuando na frente dela desapareceu. Lima Lixa fechou os olhos. Ela se sentiu bastante confortável, como se todos os seus músculos estivessem relaxados e relaxados. Ela acordou e se viu na beira de um lago. Ela se levantou rapidamente do chão. Seu corpo estava encharcado, mas milagrosamente liso e totalmente indolor. Ela não podia ver suas costas, mas estendeu a mão para tocá-lo e o sangramento parecia ter parado. A vontade da espada não podia ser sentida agora. Olhando para o lago, estava envolto em neblina, ela não conseguia ver a outra extremidade, mas o lago parecia largo. Ela também se lembrou de Guinevere dizendo que não havia lago aqui. O que está acontecendo aqui? Era infundado, mas Lima Lixa provavelmente sabia o motivo. Este lago estava escondido. Era um lugar onde só as pessoas que deveriam estar aqui podiam vir. Deve ter sido isso. Normalmente Lima Lixa não acreditaria em tal coisa e apenas a descartaria como um enredo de uma história mitológica. Mas o que ela acabará de experimentar era exatamente o tipo de cenário que só aconteceria em uma história. Então o som de uma explosão veio de longe. Vamos! Lima Lixa disse. A julgar pela posição do sol, não deveria ter passado muito tempo. Lima Lixa disse com duas espadas nas mãos. Não houve resposta das espadas. A jovem correu na direção da explosão. A coisa a fazer era clara, ela sentia que agora entendia tudo.